Até o momento, os Estados Unidos da América investiram US dólares 65,9 bilhões no exército ucraniano, sendo o maior doador com ampla vantagem. Mas o recém-reeleito Donald Trump parece querer retorno desse investimento na forma de 50% dos minerais de terras raras da Ucrânia. Em novembro de 2024, o senador Lindsey Graham chamou a proposta inicial de minerais de um bom negócio para a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não parece concordar. Por isso, ele rejeitou totalmente o acordo finalizado, atingindo diretamente os Estados Unidos da América no processo. O que deixou Zelensky furioso o suficiente para arriscar a futura ajuda americana? Vamos analisar isso. A oferta e rejeição oficial podem ter ocorrido em fevereiro de 2025, mas essa batalha já se formava antes mesmo da reeleição de Trump. A Ucrânia já avaliava suas opções, ciente de que um segundo mandato de Trump poderia resultar em demandas mais rígidas e menos concessões. Afinal, este é o mesmo homem que questionou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para a Ucrânia e prometeu acabar com a guerra em 24 horas. E não vamos fingir que Trump e Ucrânia sempre estiveram em bons termos. Seu primeiro impeachment foi motivado por acusações de pressionar Zelensky a investigar Hunter Biden, filho do ex-presidente Joe Biden. Além disso, a sua aparente complacência com o presidente russo Vladimir Putin, a quem ele chegou a chamar de gênio e astuto, por invadir a Ucrânia. Não se pode culpar a Ucrânia por tentar permanecer nas boas graças de Trump, pois o futuro do país depende disso. É por isso que a Ucrânia foi, na verdade, a primeira a propor um acordo mineral. Isso mesmo, não começou com Trump. Na verdade, foi inspirado por investidores dos Estados Unidos da América com importantes conexões políticas, interessados na riqueza subterrânea da Ucrânia. No final de 2023, um consórcio liderado pela TechMatch, uma empresa parcialmente de propriedade do governo dos Estados Unidos da América, e Ronald S. Lauder, aliado de longa data de Trump, estava de olho especialmente nas reservas de lítio da Ucrânia. Na verdade, Lauder vinha promovendo essa ideia há anos, fazendo lobby discretamente em Kiev e Washington. O nome provavelmente lhe soa familiar. Lauder foi quem sugeriu a Trump a ideia de comprar a Groenlândia. Apesar de negar ter falado diretamente com Trump sobre os minerais ucranianos, ele se certificou de que as pessoas certas soubessem do assunto. Portanto, não foi surpresa quando a Ucrânia propôs um acordo de recursos para manter o apoio dos Estados Unidos da América. O plano ganhou forma no outono de 2024. A Ucrânia planejou atingir a mentalidade de Trump, ressaltando não só a moralidade de sua luta, mas também as oportunidades econômicas de minerais como lítio e titânio, essenciais para baterias elétricas. Esses não eram commodities, eram verdadeiros jogos de poder. Tudo se juntou em setembro de 2024. Zelensky se reuniu com Trump em Nova York, propondo uma parceria comercial inigualável entre Ucrânia e Estados Unidos da América. O senador Graham já havia descrito o país dessa maneira. Neste novo jogo, a Ucrânia não implorava por apoio, mas oferecia um acordo de negócios. Trump estava ouvindo e sabia que os interesses americanos estavam alinhados com essa visão. Em outubro de 2024, as coisas esquentaram. O plano de vitória da Ucrânia visava não só ajuda militar, mas um acordo que garantisse o futuro do país. O plano continha um acordo de minerais, uma venda clara para os Estados Unidos da América, uma decisão óbvia, mas impensada, segundo John Lee Herbst, ex-embaixador dos Estados Unidos da América na Ucrânia. Em dezembro de 2024, autoridades ucranianas, encabeçadas pela ministra da Economia, Yulia Sviridenko, fizeram uma visita impactante a Washington. Eles mostraram licenças de produção para minerais críticos, afirmando que a Ucrânia poderia suprir a demanda de titânio dos Estados Unidos da América e da UE pelos próximos 25 anos. Para apoiar isso, Zelensky até voou 1.500 milhas para se encontrar com Trump em Paris, confirmando o compromisso da Ucrânia. Zelensky já havia adiado a assinatura do acordo com Biden para permitir que Trump levasse o crédito. Ele jogava a longo prazo e parecia estar funcionando. No começo de fevereiro, Trump estava preparado para agir. No Salão Oval, ele deixou suas intenções claras. Estamos buscando um acordo com a Ucrânia, onde eles garantirão o que estamos fornecendo com suas terras raras e outros recursos. O acordo estava oficialmente proposto. Ajuda dos Estados Unidos da América em troca de minerais. A abordagem transacional de Trump não surpreendeu. Este era o homem que usou o poder econômico para pressionar aliados como Colômbia e México.
Agora é a vez da Ucrânia. Mas por que usamos a palavra pressão? Esse acordo não é exatamente o que a Ucrânia queria? Zelensky fez de tudo para garantir isso. Ele adulou, viajou, fez lobby com aliados influentes e apresentou a Ucrânia como uma fonte valiosa de recursos para Trump explorar. Bem, o problema é que a oferta oficial não era exatamente o que Zelensky queria para a Ucrânia, como você logo entenderá o porquê. A oferta oficial surgiu na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. O Scott Bessent, secretário do Tesouro sob Trump, encontrou-se com Zelensky, mas não em uma conferência em um país europeu. Não, eles se encontraram na Ucrânia em uma visita histórica. Essa foi a primeira visita de um alto funcionário do governo Trump à Ucrânia, desde que Trump voltou à presidência. Mas a visita não foi apenas amigável, foi sobre negócios. É por isso que Trump escolheu Bessent para essa visita. Ele poderia ter enviado uma figura sênior militar ou de segurança, mas não o fez. Ele enviou um especialista financeiro com 40 anos de experiência em investimento e finanças globais para fechar o negócio. Mas o negócio exigia metade dos recursos naturais da Ucrânia, uma demanda impressionante dado o que estava em jogo. Bessent, representando Trump, apresentou isso como uma troca, acesso a minerais por apoio militar contínuo. Então sim, era sobre alavancagem, mas não como Zelensky imaginou ao iniciar sua ofensiva de charme. Mas, como logo descobrirá, a quantidade de minerais, esses 50% mencionados, era a menor preocupação da Ucrânia. Isso ainda é um grande negócio, então vamos analisá-lo. A riqueza mineral da Ucrânia é significativa na corrida global por recursos. Não, estamos falando de uma terra que abriga 117 de 120 minerais críticos. Cada um deles detém as chaves para a indústria moderna, desde carros elétricos até energia renovável. E adivinhe quem precisa desesperadamente desses minerais? Os Estados Unidos da América, claro! Os Estados Unidos da América têm se preocupado com sua dependência mineral há algum tempo, especialmente com a crescente competição com China e Rússia. O US Geological Survey listou, em 2022, 50 minerais considerados cruciais para a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos da América. Entre eles, você encontrará o seguinte. Os Estados Unidos da América precisam de lítio para se manterem competitivos na revolução dos carros elétricos, porém, produzem apenas 2% do lítio mundial. 2. Titânio. Os Estados Unidos da América utilizam titânio para produzir desde componentes aeroespaciais a equipamentos militares. Atualmente, boa parte do titânio dos Estados Unidos da América vem de países como Rússia e China, parceiros cada vez mais inconfiáveis. E 3. Urânio. Com a energia nuclear sendo fundamental na transição para a energia limpa, os Estados Unidos da América dependem muito do urânio. Atualmente, ele importa quase 95% de seu suprimento. E antes das restrições de 2023, uma parte significativa vinha da Rússia. Vamos agora para a Ucrânia verificar como o país está lidando com os minerais críticos. A Ucrânia possui 1/3 das reservas europeias de lítio, o que representa cerca de 23% das reservas mundiais. A Ucrânia detém as maiores reservas de titânio da Europa, correspondendo a 7% do suprimento mundial desse metal. Isso a torna uma mina de ouro para os Estados Unidos da América, que buscam mais suprimentos para suas indústrias de defesa e tecnologia. Depois temos o urânio. A Ucrânia também lidera as maiores reservas estimadas de urânio na Europa. E esses 3 são apenas o começo. A Ucrânia possui 109 depósitos de matérias-primas críticas, 46 depósitos de titânio e 2 de lítio, 34 depósitos polimetálicos e 11 de grafite. O grafite é um material essencial para baterias e células de combustível. Com o crescimento do mercado de veículos elétricos, os depósitos de grafite da Ucrânia se tornam ainda mais críticos em escala global. Mas quanto vale tudo isso? Segundo a SecDev, líder global em inteligência digital e cibernética, especializada em sistemas de inteligência de fonte aberta e impulsionados por IA, as reservas minerais da Ucrânia são avaliadas em mais de 26 trilhões de dólares. Esse tipo de riqueza pode transformar uma nação e alterar o rumo dos mercados globais. Portanto, quando os Estados Unidos da América exigem metade dos recursos minerais da Ucrânia, não estão simplesmente pedindo algumas pedras no solo. O pedido pode chegar a trilhões de dólares.
Contudo, o valor desses minerais não é tão simples. Não são apenas pedras brilhantes esperando para serem recolhidas e vendidas. A extração, processamento e riscos geopolíticos trazem enormes complexidades e obstáculos que dificultam essa potencial bonança. O primeiro e mais óbvio obstáculo é que aproximadamente metade da riqueza mineral da Ucrânia está atualmente sob controle da Rússia. É evidente que não apenas os Estados Unidos da América reconhecem o valor desses minerais. A Rússia também está adotando uma abordagem direta, pegando tudo o que pode. Essa aquisição agressiva ocorreu logo no início da invasão. Rapidamente, a Rússia impactou as reservas naturais da Ucrânia, apreendendo 41 campos de carvão, 27 locais de gás natural, 14 locais de propano, 9 campos de petróleo, 6 depósitos de minério de ferro, 2 locais de minério de titânio, 2 locais de minério de zircônio, um local de estrôncio e um local de lítio, um local de urânio, um depósito de ouro e uma pedreira significativa de calcário usada para a produção de aço ucraniano. Uma lista de 12 trilhões e 400 bilhões, para ser preciso. Essa lista indicava que há 63% dos depósitos de carvão da Ucrânia, 11% do petróleo, 20% do gás natural, 42% dos metais e 33% dos minerais raros e críticos. A maioria desses continua sob controle russo. Considerando tudo, uma porção significativa da riqueza mineral da Ucrânia está sendo ativamente explorada, estocada e possivelmente utilizada em prol da Rússia. Apesar da Rússia ser problemática, não é o único obstáculo. As reservas minerais da Ucrânia também não são totalmente acessíveis. Algumas estão em locais remotos ou precisam de mais estudos para definir seu potencial. Enquanto lidamos com trilhões de dólares, alguns desses recursos futuros ainda estão sob o solo e podem ser difíceis de acessar sem investimento, tempo e esforços significativos. Isso supondo que a Rússia não se antecipe. Há também a questão das regulamentações da Ucrânia e do tráfico de influências. As regulamentações da Ucrânia são ultrapassadas e complexas, dificultando o ambiente de negócios para os investidores. Além disso, a corrupção e o favoritismo estão desenfreados no país há anos. Isso deixou os investidores estrangeiros cautelosos com a concorrência desleal e acordos secretos que poderiam diminuir os retornos potenciais. Isso também explica o baixo interesse dos investidores pelos depósitos minerais da Ucrânia, apesar de seu enorme valor, mesmo antes da guerra. Digamos que a Ucrânia ignore a quantidade de minerais que os Estados Unidos da América estão solicitando. Afinal, os investidores estrangeiros não estão exatamente fazendo fila para arrematar esses recursos, especialmente agora. Mesmo assim, Zelensky não assinaria o acordo oferecido. Por quê? Trump não está apenas pedindo minerais, mas também outros recursos naturais. Os Estados Unidos da América estão exigindo metade de tudo. Minerais, petróleo, gás e lucros de novas licenças de extração. Esses ganhos são essenciais, pois a estatal de petróleo e gás da Ucrânia, Naftogaz, está acumulando recursos. No primeiro semestre de 2024, a Naftogaz reportou 24,4 bilhões de hrovnias ucranianas. Isso é quase 587 milhões, com base nas taxas de câmbio de 2025. Isso é quase 4 vezes o lucro do mesmo período do ano anterior. Fale sobre uma bela quantia para os Estados Unidos da América. Mas, acredite ou não, nem mesmo isso é a principal razão pela qual Zelensky recusou o acordo de Trump. Estamos chegando a isso agora. Lembra como todos continuavam mencionando os minerais da Ucrânia como motivação para os Estados Unidos da América seguirem enviando ajuda ao país? A mensagem ficou um pouco confusa em algum momento. Em 16 de fevereiro, Bezant mencionou esses minerais como recompensa pelo auxílio dos Estados Unidos da América à Ucrânia. 2 funcionários de Trump sugeriram que os minerais seriam uma compensação pelos bilhões em assistência enviados pelos Estados Unidos da América a Kiev desde o início da guerra. Ao invés de simplesmente fornecer ajuda financeira à Ucrânia, a propriedade desses recursos críticos serviria como forma de reembolso. É como vender seu carro valioso para pagar o cartão de crédito. Só que o carro vale trilhões de dólares em minerais. Ficou evidente que Trump também enxergava esses depósitos minerais como um pagamento atrasado aos Estados Unidos da América, simplesmente isso. Ele afirmou à Fox News que desejava o equivalente a aproximadamente 500 bilhões de dólares em minerais raros da Ucrânia. Ele afirmou que a Ucrânia concordou em fazer isso, mas Trump falou cedo demais.
Zelensky recebeu de Putin, excessivamente confiante, uma proposta de acordo sem garantias de segurança para a Ucrânia, segundo relatos. Essa é a principal razão pela qual Zelensky rejeitou, não por não querer entregar os minerais. A Ucrânia estava disposta a aproveitar seus vastos recursos, mas o acordo era totalmente unilateral. Zelensky ressaltou que o acordo não tratava da questão crucial: o que aconteceria com os valiosos depósitos minerais em caso de uma nova invasão russa. Portanto, a rejeição de Zelensky não era apenas sobre minerais. Era sobre assegurar o futuro da Ucrânia. Como ele explicou, não permiti que os ministros assinassem um acordo relevante, porque, na minha visão, ele não está pronto para proteger nossos interesses. Não é difícil adivinhar o tipo de garantia de segurança que Zelensky teria preferido. Afinal, a adesão da Ucrânia à OTAN tem sido seu objetivo de longo prazo. Para Zelensky, a adesão é a única forma de dissuadir futuras ameaças russas. Por isso, o plano de vitória mencionado anteriormente também a incluiu. Para Zelensky, sempre foi sobre garantir a proteção da soberania da Ucrânia através da OTAN. Desta vez, os Estados Unidos da América pareciam mais focados em seus próprios interesses, que certamente não incluem as garantias de segurança de longo prazo desejadas pela Ucrânia. Apesar da oferta de Trump parecer promissora para as relações com a Ucrânia, Zelensky percebeu que era apenas uma solução temporária para os problemas imediatos, sem abordar as ameaças de segurança existenciais que poderiam desfazer tudo rapidamente. Mas a fúria de Zelensky foi o ápice da confiança destruída e promessas ignoradas, não apenas uma reação a um acordo quebrado. Imagine estar nas ruínas de um país que abandonou suas armas nucleares, que poderiam ter protegido seu povo, e perceber que as potências que prometeram protegê-lo agora estão dispostas a abandoná-lo. Em 1994, a Ucrânia tomou a difícil decisão de desarmar. Ela renunciou ao seu vasto arsenal nuclear, o terceiro maior do mundo, com a solene promessa de garantias de segurança dos Estados Unidos da América, Reino Unido e outras potências. Mas, quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e depois travou uma invasão em grande escala, o mundo não fez nada. O Memorando de Budapeste, que deveria proteger a Ucrânia, foi esquecido. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido não fizeram nada enquanto a Rússia invadia as fronteiras da Ucrânia. Onde estava a proteção prometida à Ucrânia? Onde estavam as garantias de segurança? Agora, Zelensky enfrentava mais uma proposta do governo dos Estados Unidos da América que significava não apenas um fracasso militar, mas também econômico. Zelensky lutou ferozmente para defender seu país. A proposta era um insulto. Pediam que ele desistisse de metade dos recursos minerais da Ucrânia por promessas vagas que não abordavam a real ameaça existencial que a Rússia representa. Sem garantias de segurança ou de que a Rússia não atacaria novamente após um cessar-fogo. Um acordo temporário que ignorava o essencial, a sobrevivência da Ucrânia. O que agrava a situação é o entusiasmo inicial de Zelensky com o acordo. Antes de receber Bezante na Ucrânia, Zelensky falou com esperança palpável ao se dirigir ao seu povo. Ele estava animado com as próximas discussões. Ele descreveu o acordo como um plano detalhado para uma parceria estratégica entre os dois países, que traria investimentos essenciais para os vastos recursos naturais da Ucrânia e fortaleceria a economia durante uma guerra que parecia interminável. Ele agradeceu ao presidente Trump por sua mensagem de apoio e expressou confiança na capacidade de Trump de resistir a Putin com um ar de otimismo. Zelensky parecia acreditar que este acordo poderia ser o avanço de que a Ucrânia precisava, que poderia trazer não apenas a ajuda financeira que a Ucrânia desesperadamente necessitava, mas também o ímpeto político para acabar com a guerra. Ele estava otimista de que um documento poderia ser finalizado na Conferência de Segurança de Munique, que ocorreu de 14 a 16 de fevereiro. Faremos tudo para que nossas equipes possam concordar rapidamente e assinar este documento, ele disse aos repórteres. Foi um raro momento de esperança para um líder cujo país havia sido devastado por 3 anos de conflito. Porém, o acordo não foi assinado. A esperança inicial de Zelensky logo foi substituída pelo amargo sentimento de traição. Como esperado, a Casa Branca discordou dessa rejeição. Brian Hughes, alto funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, praticamente culpou Zelensky por perder uma excelente oportunidade. De acordo com Hughes, os Estados Unidos da América ofereceram à Ucrânia um acordo mutuamente benéfico,
permitindo que os contribuintes americanos recuperassem o dinheiro enviado ao país enquanto impulsionavam a economia ucraniana. E a segurança da Ucrânia? Hughes defendeu que fortes laços econômicos com os Estados Unidos da América seriam a melhor proteção contra agressões futuras e essencial para uma paz duradoura. Ele diz que Estados Unidos da América e Rússia reconhecem isso e que Zelensky está sendo míope por não fazer o mesmo. Diplomatas europeus, porém, parecem ter ficado do lado de Zelensky na questão, demonstrando preocupações além das econômicas. Eles viram essa oferta como um lembrete do colonialismo, quando nações ocidentais poderosas exploravam países menores e mais fracos para ganho próprio. Para eles, isso não era apenas um negócio, era um precedente perigoso. Konstantin Eliseyev, um ex-diplomata ucraniano, foi particularmente vocal em sua oposição. Ele alertou que o acordo, como estava, favorecia diretamente a Rússia. Se a Ucrânia cedesse o controle de seus recursos naturais em troca do apoio dos Estados Unidos da América, isso seria uma ferramenta de propaganda ideal para Moscou, retratando a guerra como uma busca por recursos, não uma luta pela independência ou democracia ucraniana. A mensagem seria perigosamente distorcida, pintando a Ucrânia não como uma nação soberana defendendo-se, mas como um peão em uma corrida global por riqueza. Para Eliseyev, o essencial é proteger as democracias e derrotar Putin. Afinal, a luta da Ucrânia sempre foi sobre se manter firme diante de um regime tirânico e afirmar seu direito de existir como nação independente e democrática. Mas os Estados Unidos da América não parecem ver dessa maneira. O senador Graham, aliado republicano de Trump, resumiu em 5 palavras assustadoras a retórica focada em transações que domina agora a conversa em Washington. A guerra é sobre dinheiro. Há poucos dias, em 23 de fevereiro de 2025, Zelensky oficializou. Ele rejeitou totalmente a demanda de 500 bilhões em direitos minerais. Ele foi direto, recordando aos Estados Unidos da América que sua ajuda foi doada, não emprestada, e rejeitando a ideia de usar os recursos da Ucrânia como forma de pagamento. Então, o que vem a seguir? As negociações, embora tensas, estão longe de terminar. Um potencial desenvolvimento discutido é que os Estados Unidos da América reinvestiriam parte dos lucros das exportações de minerais na reconstrução pós-guerra da Ucrânia. Outras ideias incluem fornecer empréstimos para o equipamento militar da Ucrânia e usar os minerais como garantia. O caminho adiante pode ser árduo, contudo, há rotas evidentes que poderiam proporcionar à Ucrânia vantagens econômicas e garantias de segurança mais robustas. Mas Trump está disposto a oferecer tal acordo à Ucrânia? Eis a pergunta que lhe fazemos agora. Também queremos saber como você vê o acordo oferecido a Zelensky. É justo depois de tudo que os Estados Unidos da América deram à Ucrânia? Zelensky tem o direito de estar furioso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.